Se você assistir esse vídeo aqui inteiro e não entender como é que usa o Expo Router, das duas uma. Ou eu explico muito mal, ou você que é burro mesmo. E a minha parte eu tô fazendo, então faça a sua, beleza? Não vou enrolar muito não, esse canal aqui não tem vinheta, não tem introdução, nunca teve e não vai ser agora. Tô aqui compartilhando a minha tela já. Primeira coisa muito importante, como é que eu sei o que eu vou falar aqui agora? Eu li a documentação. Li ela toda? Não, porque eu também não sou idiota. Mas eu li a documentação, as partes importantes, testei as ideias, e é isso. Eu acho que é isso que você devia ter feito também, senão você não estaria aqui vendo esse vídeo, mas você já começou, viu o vídeo até o final, né? Então, a documentação tá aqui, docs.expo.dev, você vai acessar aqui a parte de router, nesse menu da lateral aqui, tem aqui, ó, Expo Router, tem a introdução, tem como instala, e tem o Router 101, ou Router 101, que é uma alusão aí a, tipo, essa é a primeira turma, é o básico, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Então tá aí, se tiver dúvida, qualquer coisa, leia a documentação. Beleza? Vamos lá então. Primo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter? Você precisa ter um editor de texto, uma IDE, provavelmente você já tem, se não tiver, instale, tá? Primo, usar o quê? Usa VS Code, usa WebStorm, usa o que você quiser, fica a seu critério. Você precisa ter o Expo Go instalado no seu celular, se você quiser rodar o aplicativo no seu celular para testar, então você vai lá na loja, seja Android, seja iOS, pesquisa por Expo, instala o app, vai ter um QR Code que você vai escanear para abrir o app, ou se você quer rodar rápido no computador direto, que eu acho bem melhor e mais fácil, pelo menos para mim é mais conveniente, você pode simplesmente ter o Xcode ou o Android Studio instalado no seu computador. O Xcode só tem para Mac, mas se você tá Windows ou Linux, instala o Android Studio, instala um AVD, que é um Virtual Device, e aí você consegue rodar a aplicação direto no seu computador. Você vê que o que a gente vai fazer aqui é bem simples, bem fácil, é só para entender como é que o routing funciona e as principais maneiras de navegar entre as telas ali, tá bom? Fica tranquilo, tá? O que você precisa fazer? Yarn Create, eu já tinha feito, então Yarn Create Expo App, tá? Quando você fizer isso, ó, ele vai te perguntar o nome do app, você digita aqui e dá um enter, tá? Eu já fiz isso, eu já criei um projeto chamado Expo for Dummies, tá bom? Que é o nome desse vídeo aqui, né? Expo para idiotas, não que você seja um. Aí, aqui eu já abri o meu VS Code, que é o editor que a gente vai usar hoje, já abri também meu simulator, então eu vou rodar meu projeto, Yarn Start Reset Cache. Eu gosto de rodar com Reset Cache, é um costume meu, porque eu rodo muitos projetos aqui. Se você estiver usando o celular, né, para poder rodar o aplicativo, você vai ter que dar um S aqui para ele mostrar o QR Code e você escanear e abrir no telefone. Do contrário, deixa aqui com Expo Go, porque quando você apertar o I ou A para rodar no seu Android ou no seu iOS Simulator, ele já vai instalar o Expo no seu dispositivo e abrir a aplicação depois que você apertar a letra I ou A, dependendo, né, do dispositivo que você quer rodar. Lembrando que isso aqui também vai rodar na web, tá? Então se eu apertar W, ele vai abrir, ó, no navegador, a mesma aplicação que foi criada lá. Funciona 100%? Funciona igual? Isso aí eu não vou cair no mérito, é outra história, mas bom que o negócio que você cria aqui já funciona na web também, pode te ajudar a acelerar o processo de entrega da sua aplicação, por exemplo. Eu quero isso aqui rodando no iOS, ele vai para a tela de lá, foi para a tela de lá, e aí o Expo for Dummies está rodando aqui. A gente tem aqui um pequeno boilerplatezinho que explica basicamente como é que as coisas funcionam, que você tem suporte aqui às coisas, o File Based Routing, a parte de imagens, de fonte customizada, componentes Light Dark e animações. Enfim, tem uma série de coisas aqui que não é interessante, a gente não quer saber agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resetar o projeto, tá? Como é que eu sei, como é que eu faço isso? Quando você cria o projeto, ele cria uma pasta chamada Reset Project, ou Reset Project, que basicamente vai apagar um monte de arquivo e vai criar arquivos novos só com o que a gente precisa. Mas só antes de eu apagar, só dar uma passada bem rápida aqui, ó. A aplicação atualmente está aqui, tá? A gente tem uma pasta App. Nessa pasta App eu tenho aqui quais são os meus tipos de navegação, se vai ser um slot, se vai ser uma stack, ou se vai ser tabs. Stack é aquela navegação padrão que a gente tem uma em cima da outra, né? Você clica para voltar, ela tira um item da pilha de telas, vamos dizer assim. Você tem tabs, que é aquela de guias, que você vai clicando embaixo ou em cima, igual a gente tem aqui o editor, por exemplo. Isso aqui são tabs, né? E você tem slot, que eu vou explicar daqui a pouquinho para que serve o slot. E aqui a gente tem algumas telas, ó. Se a gente reparar bem como é que funciona isso aqui, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. A gente sempre vai ter um arquivo de layout dentro de cada pasta, tá vendo? E aí esse arquivo de layout ele vai ser responsável pelas telas que a gente vai poder navegar. É como se fosse aquele arquivo de rotas que você criava no React Native Navigation. E é importante dizer que isso aqui é React Native Navigation por debaixo dos panos com alguns ajustes da Expo, tá? Lembra disso. Vamos lá então, vamos dar um Reset Project. E vou aqui no meu terminal. Vou dar um Yarn Reset Project. Vou dar um Enter. E aqui ele pergunta se eu quero mover esses arquivos para a pasta app example, em vez de deletar para eu consultar depois. Eu não quero, não preciso. Vou dar um N aqui. Vou dar um Yarn Start. Vou limpar o cache. Vou dar um Enter. E
o i aqui para ele rodar no meu emulator, tá? Voltei para o emulator, eu vou fechar aqui, deixa eu abrir de novo. Agora sim, vai abrir aqui um arquivo, um projeto em branco. E o projeto aqui tá bem simples, ó. Eu tenho uma tela, né, que é o meu index aqui, minha tela inicial. Ó, esse aqui é o meu arquivo index. Eu tenho um texto, tá? Tem uma configuração bem basicazinha de estilos. E eu tenho um arquivo de layout, tá? Vocês vão ver que o arquivo de layout não tem praticamente nada. Aqui eu só defino qual que é o tipo de navegação que eu vou ter e eventualmente alguma propriedade, alguma configuração específica para navegação, para carregar fonte, esse tipo de coisa. E aqui no index, de fato, eu tenho a minha tela, tá? O meu screen. Uma coisa que eu não gosto particularmente é de ter essa pasta app aqui na raiz. Eu prefiro, né, o bom e velho source, src, e aí a gente pode mover a app para cá. É muito importante saber que essa aqui é a única estrutura oficialmente reconhecida pelo Expo, tá? Ou você usa a pasta app na raiz, ou você tem source/app na raiz. Só tem dessas duas formas. Como eu movi aqui, o Expo vai quebrar. Então, ó, vou fechar, vou parar a aplicação e vou rodar de novo. Então, reset cache. Vou dar um i aqui para ele abrir lá automaticamente. Foi. Bom, como eu comentei, você tem um arquivo de index que é a tela, você tem um arquivo de layout aqui que é como é que a tela vai funcionar. Para a gente poder exemplificar aqui como é que cria uma rota e como é que navega para ela, eu vou criar aqui um arquivo chamado de settings.tsx, tá? Aqui eu vou basicamente exportar por default uma function chamada settings, tá bom? E nesse arquivo de settings eu vou retornar uma view do React Native e um text também do React Native escrito configura. Show de bola, minha rota já existe. Primo, como é que eu navego para ela? Muito fácil. O Expo, ele tem um componente chamado link, um Expo Router no caso. Eu importo aqui o link e eu quero ir para as configurações, mas eu preciso falar qual que é a rota, então href igual na web, barra, peraí, coloquei coisa a mais sem querer, e aqui ó, ele já me fala qual que é a rota que eu quero ir para settings, tá bom? Então, ir para as configurações e ele vai aqui, settings.tsx, talvez, deixa eu ver aqui, ó, href, settings, tá escrito certo? Settings, deixa eu renomear aqui. Vamos parar o projeto e rodar de novo? Só para ter certeza se não é nada aqui, tá? Expo for Dumps, e para as configurações, agora funcionou. Beleza, sem problema. Então aqui, ó, vocês viram que é muito simples, eu não precisei criar um arquivo de rotas, criar uma stack navigator, colocar quais são as rotas, não. O Expo Router já sabe, ele viu aqui os arquivos da raiz aqui, ó, e ele entende que todos esses arquivos são rotas da minha aplicação. Muito simples. Tá bom? E aí, eu poderia fazer isso aqui de duas formas, né? Uma é essa forma que eu fiz aqui, que é criar os arquivos e listar todos eles aqui. Inclusive, eu vou criar mais um só para vocês verem, ó. Chamei ele de modal.tsx e export com default function modal. Eu vou retornar aqui uma view também. E um text. Modal aberto. Isso aí. E aí, o que vai acontecer que é o seguinte, né? Modal, nossa, eu dei um comando espaço aqui, modal, ir para abrir modal. Aqui ele vai abrir a tela de novo, tá vendo aqui? Primeiro, se eu quiser saber como modal, lembra que eu falei que isso aqui é React Native Navigation por debaixo dos panos? Então eu posso vir aqui no layout, tá? E faço um pequeno ajuste aqui que é o seguinte, ó. Eu venho aqui na minha stack e eu declaro cada uma das telas, ó, stack.screen, name. E aí eu falo, essa aqui vai ser a index. Aqui, beleza? E eu tenho settings e modal, né? Então, settings, modal. Beleza, vai continuar funcionando da mesma forma, tá? E aí eu posso vir aqui e passar o meu options. Lembra do options lá do React Native Navigation? E eu posso falar que o presentation, ó, presentation é do tipo, ó, tem um monte de tipos aqui diferentes. Eu vou falar que ele é do tipo modal e ele vai abrir aqui uma bottom sheet. Tá vendo aqui? Ó, uma bottom sheetzinha. Igualzinho no React Native Navigation, porque isso aqui é React Native Navigation, tá bom? Show de bola, então a gente já tem o nosso modal aqui, tem o nosso settings. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui chamada settings, tá? E vou mover esses settings para cá. O jeito que ela tá aqui, para eu acessar os settings, eu vou ter que fazer o quê?
eu vou ter que fazer settings barra settings, tá vendo? Ó, ir para as configurações. Isso aqui não é legal, então o que eu posso fazer é renomear aqui para index.tsx, só que como eu tenho uma pasta nova, eu vou ter que criar um arquivo layout.tsx novo, que eu particularmente odeio essa parte, porque isso aqui vai repetir um monte de vezes. Mas ó, export default function root layout, eu vou chamar sempre de root layout, tá? Eu vou retornar aqui uma stack. Lembrando, né, quando eu retorno essa stack, ele automaticamente pega os arquivos que está dentro dessa pasta aqui e transforma eles em rotas, ó. Settings, configurações, tá aí, tá? Aqui ele está repetindo o header e eu poderia fazer diversas coisas. Eu poderia falar que o header shown, options, header shown é false, só que aí, ó, eu tenho muito texto. Então, para ficar mais simples, eu poderia só retornar aqui um slot. E aí eu não preciso falar o header shown false, porque ele já entende que isso aqui é uma tela só, única, tá bom? Bem simples, bem fácil, easy, né? Então a gente já tem aqui settings, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de auth, tá? E na pasta de auth a gente vai criar layout.tsx, a gente vai criar login.tsx e signup.tsx, tá? Vamos renomear login, vamos colocar sign-in, só pra gente manter um padrão. E aí, para eu não ficar repetindo isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um componente fora da pasta app, aqui na source, ó, components. Vou chamar esse componente aqui de common, vou chamar de container, na verdade, container, tá? Vou criar aqui export default function container. Esse container vai receber um children, mas essa parte aqui não vai ser a mesma coisa. Ó, deixa eu importar aqui o React, né? Show. Importei o React. Aqui eu vou retornar uma view igual eu tinha antes, só que aqui eu vou retornar um children, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou preguiçoso e eu não quero ficar repetindo esse estilo aqui, ó. Styles igual a stylesheet.create. Se você não sabe como é que cria estilos no React Native é assim, tá? E aí, ó, aqui, eu vou chamar esse cara aqui de container e vou passar ele assim. E aí, para eu colocar ele aqui, é só dar um styles igual styles.container. Aqui é style. Show de bola. E agora o que eu posso fazer, ó, eu posso vir aonde que eu uso essa view aqui com o center e tal, e só chamar o container, ó. Container. Inclusive, ele por default já vai chamar aqui, ó, tsconfig, ele já faz aqui a parte dos paths para mim. Então talvez, deixa eu só colocar o view de volta aqui. Se eu der aqui um reload, um restart ts server, talvez até um reload, quando eu chamar o container, ó, não, eventualmente uma hora vai funcionar, tá? Reload window. Container. Aquele não funcionou. Não tem problema não. Se eu não me engano arroba src components. Isso. E aí aqui ele já faz aquela parte de configurar os imports, né, os paths, automaticamente, sem você precisar fazer essa configuração aqui também, tá? Não porque o Expo faz isso, mas porque isso já estava aqui no tsconfig, tá bom? Ó, essa parte aqui dos paths. Beleza. Criei um container só para a gente continuar tendo isso aqui no centro e reutilizar isso aqui em todos os lugares, ó. Inclusive, ó, eu vim aqui, eu chamo container. Show de bola. Aqui, na verdade. E aí eu não preciso disso. @/src. Uma hora o import fica certo. Se eu clicar em abrir modal agora, tá lá, tá funcionando. Beleza? Fácil. A gente criou aqui os arquivos de auth, mas a gente não criou conteúdo. Então, ó, vou criar aqui export default function root layout, põe o nome que você quiser, tá? Return, e aí
ele vai retornar aqui uma stack por enquanto do Expo Router, perfeito. E aqui no sign in eu vou fazer a mesma coisa, pode ser a mesma coisa desse aqui, ó, do index aqui que já tá com container. Vou até copiar o arquivo inteiro. Então sign in. Tela de login. E o sign up aqui, que é a tela de cadastro, tá? E automaticamente o layout já sabe, então, ó, quando eu tiver lá no meu index, deixa eu fechar isso aqui. Aqui no meu Source App, no index, eu posso chamar aqui a tela de login e de sign up, né? Então, login, na verdade é auth barra sign in e auth barra sign up, tá? Ir para login e para cadastro. Bem simples, ó. Mesma estratégia, tá? E é lógico, lá eu posso ver se eu vou querer um slot, qual que é o tipo de navegação que eu quero fazer. Mas o que que eu quero mostrar para vocês com isso aqui, ó? Uma coisa bem interessante que a gente tem aqui no Expo, tá? Aqui, ó, nas minhas telas, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ter aqui uma stack e eu posso criar uma stack.protected, tá? E fazer um wrapping aqui nisso aqui. Protected. E o protect, ele pede uma variável chamada guard, que é um boolean. Quando é que isso aqui vai ser renderizado e quando não vai. Então, const is logged, vou chamar de logged in. E aqui você faz a parte de autenticação que você achar que deve, tá? O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Is logged in. Aqui. E eu vou criar uma outra stack, protected, com as rotas do login, tá? Então, guard não tá logado. O autocomplete às vezes funciona, às vezes não. Logged in, pronto. E aqui eu vou chamar as rotas de login, tá? Login e register, na verdade é sign in e sign up, né? E sign up, beleza? Aqui eu vou colocar como false, se eu não me engano, ó, tela de login, beleza? Uma coisa que eu posso fazer aqui no meu auth, ó, posso fazer aqui um slot, né? Opa, eu não tinha o import da stack. Beleza? Aí tá aqui a tela de auth e a tela de sign in, ela tem aqui o link, né, que vocês já conhecem, para a tela de criar a conta. Deixa eu fazer assim, ó, já adianta pra gente. Então tá aqui criar a conta, ele foi para a tela de cadastro. Como eu coloquei slot aqui, eu não tenho um botão de voltar no header, mas eu vou criar um aqui só pra gente testar, tá? Então tem a tela de cadastro, ó. Eu vou chamar aqui o meu link, tá? Chamar o meu Expo Router. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui só por esporte, pra vocês verem que dá pra fazer. Const igual a use route, user router, na verdade, tá? E aqui a gente tem um back, né? Que é pra voltar. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um botão, que é um pressable, que na verdade, onPress, eu faço a parte de voltar, e aqui eu vou chamar um text, voltar. Bom, bem simples, só pra gente testar mesmo, ó. Voltei aqui pra tela de login, ó. Tela de cadastro, tela de login, tá? E aí uma coisa muito importante aqui é o seguinte, primo, e se eu quisesse customizar isso aqui, por exemplo, ó, cadê pode ser o sign in. Se eu quisesse customizar aqui para ter um botão, alguma coisa assim, né? Eu vou criar aqui uma view, agora eu vou chamar aqui um pressable. E aí daqui eu chamo uma view, que é geralmente o que as pessoas fazem, tá? Num projeto normal. Fiz isso aqui. Vou criar aqui um arquivo de estilos, bem simples. Styles é igual a stylesheet.create. E aí vou criar aqui, ó, um botão, tá?
E vou passar aqui para o meu view. Então, styles.button. E esse button, ele vai ter o seguinte, ó. Ele vai ter um background color. Esse aqui, tá? E ele vai ter um padding de 16. Beleza? Border radius, pode ser 8. Suave. Tá meio ruim, né? Pode ser 4. Isso. Achei que o padding de 16 ficou muito, mas eu posso ajustar, ó. Padding horizontal, aí sim 16, e o padding vertical pode ser só metade. Já tá bom. E o texto disso aqui, eu vou criar um style também, ó. Styles.button text. Eu poderia só copiar e colar isso aqui, tá? Mas só para você que não sabe, já descobri como é que funciona. Color, vou falar aqui que é branco. Opa. E font weight, eu quero que seja bold. Simples e fácil, tá? Isso aqui é o botão. E aí ele não tá fazendo nada, primo. Por que ele não tá fazendo nada? Porque eu tenho que vir aqui no link e falar que isso aqui vai ser um child, tá? E agora, quando eu clicar, ele navegou aqui, bonitinho, tá vendo? Então agora que você já sabe o básico aqui, né, o nosso Expo Router One-on-One, já sabe navegar, sabe criar rota, criar componentes alinhados e telas em diferentes níveis, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma pasta aqui chamada user, eu já até criei, e vou criar um arquivo de layout também. Então, export, default, function, root layout. E aqui eu vou retornar, por enquanto, uma stack, tá bom? Fácil. E aqui no user, eu vou criar um arquivo chamado id.tsx. Igual a gente faz no Next, né? Se eu exportar aqui default function user details, tá? E eu retornar aqui o meu container. E vou tornar 2 textos. Detalhes do usuário, pode ficar assim. E o outro vai ser user ID e o meu ID do usuário, que eu vou capturar daqui a pouquinho. E aí vem uma pergunta muito importante. Primo, como é que eu capturo o ID do usuário aqui? A gente vai usar const, os params aqui, mas eu quero chamar o use local search params, tá? E aqui no use local search params eu não tenho tipo de nada. Ele não sabe o que eu estou procurando. Então, ó, eu vou passar um tipo para ele. Eu quero o ID e ele é do tipo string, tá bom? E aí aqui agora, se eu vier aqui dar um comando espaço, eu tenho ID e eu consigo renderizar esse ID aqui. Muito fácil. E aí como é que eu faço para poder passar um ID para cá? Lá na tela de index eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar um link novo. Até meio que entender o que eu quero aqui, ó. User, eu vou passar aqui usuário primodev 123, tá bom? Então criei aqui, deixa eu quebrar a linha, beleza? Criei aqui usuário primodev 123, tá? E esses aqui são os meus search params. Então aqui ele vai conseguir recuperar o meu local search params e mostrar na tela, tá? E aí, ó, vamos testar. Reparem que aqui eu tô se eu vir aqui em layout, né, eu tô nessa segunda parte do protected, então eu tenho que colocar aqui que é true. Queria renderizar aqui o que é certo, vou dar um refresh. Beleza. E para o usuário 123, fui para o usuário 123 aqui, ó. Aqui está o nome do arquivo, óbvio, mas aqui, ó, tá o nome do meu usuário, tá os dados que eu preciso para, sei lá, carregar os dados do usuário, as informações do usuário, ou fazer alguma coisa com algum parâmetro que eu passei para essa tela. Então, assim, vocês estão vendo que é muito simples usar o Expo Router. E qual que é o grande ponto aqui? Ele é uma bala de prata, resolve qualquer problema, ele é maravilhoso, ele é incrível? Provavelmente não. Mas o ponto aqui é a gente não precisar ficar refazendo aquele monte de telas de navegação e de nested navigations toda vez que a gente vai criar um conjunto de rotas novo no nosso app. E aqui, claro, né, a gente tem um trade-off que é ficar criando o arquivo layout.tsx em toda a subpasta que a gente cria, definindo se vai ser tabs ou se vai ser slot. Isso me fez lembrar que eu não usei tabs, né? Pô, vamos lá. Deixa eu criar aqui pasta, vou chamar aqui de feed. Quase que eu esqueci dos tabs, pô. Vou criar aqui um arquivo de layout, então
layout.tsx. Legal. E eu vou export default function root layout return. E aqui a gente vai retornar tabs, tá? Do Expo Router mesmo. E aqui no tabs é o seguinte, ó, ele é muito inteligente. Então todo arquivo que eu criar aqui, index.tsx, vou chamar aqui de close freeends.tsx. Todo arquivo que eu crio são rotas aqui no tabs, tá? Então, ó, se eu vier aqui, por exemplo, export default function feed home, alimente o homem, return nosso container, beleza, importo o text aqui do React Native, show de bola, e vou copiar esse componente inteiro e vou colar aqui no close friends e só trocar aqui para close friends e aqui close amigos próximos, né? Amigos próximos. O que que acontece? Agora, quando eu for para feed, quando eu navegar para o feed, ó, vamos criar aqui um link novo, ó, feed, ir para o feed. Quando eu navegar para o feed, ó, eu vou ter que automaticamente as guias, tá vendo aqui? Automaticamente. E é claro, né? Aqui eu posso vir no meu feed, no layout, e aqui nas tabs eu posso ajustar, por exemplo, ó, tabs, e eu, só para vocês terem ideia, eu vou criar um componente aqui fora, const icon. Esse icon, ele vai receber, vou portar o text aqui do React Native. Isso aqui podia ser fora daqui, tá? Inclusive vai ser, né? Pera aí. Ele vai receber aqui o children. Na verdade, ele vai receber aqui só um text. E esse text aqui, text, vai ser uma string, tá bom? Bem simples. E aqui no root layout, que está retornando minhas tabs, eu vou fazer o seguinte, ó, tabs.screen, e aí eu tenho aqui o nome das tabs, tá? E vocês meio que já sacaram porque o Copilot entregou o que eu quero fazer, né? Mas, ó, início, e aqui, amigos. E aqui eu vou trocar o ícone para outra coisa. Exemplo, isso aqui. Então, ir para o usuário não, né? A gente quer ir pro feed, cadê aqui? Feed. Então, index, ir pro feed, ir pro feed. Ele não reconheceu o... Peraí, vamos ver aqui o que tá acontecendo. A gente tem feed, feed home, close friends. O início aqui é index. Ah, tá. Aqui, ó. Close friends. Agora sim. Tá aqui, ó. Já consegui configurar aqui dentro ó, o meu icon. Inclusive, ó, vou tirar aqui e vou jogar lá na pasta de components. Icon.tsx. Vou exportar esse icon. Export default. Vou importar aqui o text. React Native. Export default const function icon. Tira isso aqui. Beleza. E aqui, ó, no layout, a gente vai importar o icon lá dos nossos components, só que tá fora da pasta app, né? Então, icon tá aí funcionando do mesmo jeito. Tá vendo aí? Feed home, amigos próximos. É claro que aqui também eu poderia colocar, ó, header show false, tá? E aí aqui no início, por exemplo, ó, eu não tenho header, aqui eu tenho. Então, ó, para ficar mais fácil não ficar repetindo, eu venho aqui no tabs, screen options e deixo um false, tá? E olha aí, tá aqui, ó. Tem o meu home aqui. Ah, inclusive, ó, aqui vocês estão vendo que tá feed aqui, né? E tá index. Outra configuraçãozinha bem simples que a gente pode fazer é aqui no layout, ó, o name do index ser outro name. Então aqui eu vou chamar o screen options
title, né? E eu vou chamar aqui de casa. Voltei e para o feed. Tá aí, ó, casa. Muito simples, né? Na moral, se você não aprendeu a usar o básico do Export Router nesse vídeo aqui, não tem como, você não aprende mais, tá bom? O vídeo de hoje é isso. Se você quiser saber algum tópico específico do Export Router que eu não cobri aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Deixa nos comentários que eu trago aqui um vídeo explicando com mais detalhes. Primo, você falou tal coisa no Exp, pode ser feita de outra forma. Comenta aqui embaixo, eu não sou expert. Primo, o que você falou tá errado, é assim que funciona. Comenta aqui embaixo também. O importante é participar. Tamo junto e até o próximo vídeo.